Olá, olá, bom dia, boa tarde, que a paz de Cristo seja sobre sua vida. Eu sou pastora missionária Ana Redana e estou mais uma vez aqui nessa live ao vivo para trazer uma palavra abençoada para o seu coração. Estamos aí nessa manhã, nessa tarde, né? Já estamos agora com horário de 12:05. E viemos aqui para acalentar aqueles que necessitam de uma resposta de Deus, acalentar em oração, acalentar pela figura da palavra de Deus. E o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, na minha vida, e isso é motivo de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Damos graças a Deus também por essa semana tão maravilhosa, esse friozinho que apareceu aí, né? 16 graus, 17 graus, quem é lá do sul ficou com saudade, não é verdade? Então seja bem-vindo você. E nessa live ao vivo, eu quero trazer como título, dentro da palavra de Deus, você está vivendo pela fé ou pelo medo? E nós vamos entrar aqui com a palavra para depois explanar e falar alguma coisa também a respeito das feridas que têm atingido as almas, a vida das pessoas. Por quê? Porque muitas pessoas, né, elas estão na igreja, estão comungando, estão orando, estão lendo a palavra de Deus, mas ainda assim as feridas internas não foram cicatrizadas. Mas o título é esse: você está vivendo pela fé ou pelo medo? Então, nessa tarde, nós vamos estar lendo no livro de Mateus, que eu separei, Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ler aqui o versículo, a partir do versículo 25, nós vamos ler. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Você está vivendo pela fé ou pelo medo? Diz assim a palavra de Deus: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos? O que beberemos? Com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Que palavra abençoada, né, queridos? Mateus capítulo 6
nós lemos aqui a partir do versículo 25. E nós trazemos nesta tarde essa palavra, e como título desta palavra, nós colocamos: você está vivendo pela fé ou pelo medo? Então, nessa tarde, a gente quer falar um pouquinho a respeito de Mateus capítulo 6. E aqui dentro dessa palavra, a gente vai falar um pouco sobre o medo, sobre a fé, sobre a insegurança, as incertezas da vida, sobre a nossa vida espiritual, porque na verdade tudo está conectado, tudo está interligado, essa que é a verdade. Então, Deus, Ele nos deu a liberdade de escolher como que nós vamos viver as nossas vidas. Essa é uma realidade. Então, cabe a nós escolher se nós vamos viver pela fé ou viver pelo medo. Claro que existe uma circunstância na sua vida, existe uma fase da nossa vida a qual passamos por várias provações, dificuldades, quando não incerteza daquilo que nós queremos, quando não dificuldades no casamento, dificuldades de relacionamento. Quem aí não passou essa dificuldade, não é verdade? Quem aí não passou uma dificuldade financeira? Quem aí não ficou com uma dificuldade no seu casamento, no seu relacionamento? Quem aí não ficou com uma dificuldade ao enfrentar a adolescência do seu filho? E várias outras coisas. Então nós vamos falar um pouquinho primeiro pela questão da fé, né? A fé, a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que não vemos, mas sabemos que irão acontecer. Mas quando nós vivemos uma fé imatura, quando nós vivemos uma fé com incerteza, o medo, ele acaba entrando no lugar da fé. E nesse momento, quando o medo começa a entrar no lugar da fé, isso não é bom, porque o medo, ele traz a ansiedade, o medo, ele traz insegurança. E uma pessoa, quando ela está incompleta na sua vida, nos seus pensamentos, nas suas motivações, nas suas intenções, né? Então fica muito difícil ela dizer o que é medo, o que é fé, ou então por que eu estou sem fé, por que eu creio na palavra de Deus, eu creio em Deus, por que essa fé ela não está viva no meu coração? Ou então por que o medo ele toma conta de mim ao ponto de eu não conseguir dormir à noite, ao ponto de eu ficar preocupado, porque essa situação que está ocorrendo não acontece, né? Eu não vejo acontecendo, enfim. Mas Deus, como eu falei, Ele nos deu a liberdade de escolha. E nós sabemos que essa questão do medo, essa questão da incerteza, essa questão da insegurança, ela torna-se a nossa vida espiritual incompleta. E a nossa vida espiritual, ela tem que ser uma vida com a base na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Mas acontece que quando a nossa fé é imatura, quando nós estamos vivendo dentro de uma imaturidade espiritual, então nós abrimos brechas para que esse medo, para que essa ansiedade, para que essa incerteza comece a falar conosco: olha, aquilo não vai dar certo, ou então você não vai conseguir. E é isso que tem acontecido com várias pessoas cristãs, né? Quando não cristãs também,
porque elas nos procuram também como terapeuta, procuram como pessoa, né? Como pessoa já um pouco aí experiente do tempo, andando na presença do Senhor, e também a idade, né? Nos traz um pouco da experiência, essa que é a verdade. E as pessoas estão aflitas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão incertas. Então, eu quero motivar você a assistir essa live e dizer para você que o medo, ele é uma emoção. E como o medo é uma emoção, nós temos várias categorias para este medo. E nós precisamos falar do medo para que nós entramos no sentido do que é a fé. Você veja bem que nós sempre falamos que as nossas emoções, elas precisam estar alinhadas. Nós precisamos estar emocionalmente e espiritualmente alinhados para que venha surgir em nós uma diferença de pensamento, de ações, de atitudes. As duas coisas caminham juntas, essa que é a verdade. Então eu não sei você, qual horário que você está assistindo essa live. Eu vou deixar ela aqui, vou deixar ela nos meus outros canais, canal do YouTube, Ana Redana Psicanalista, também canal do YouTube Vaso nas Mãos do Oleiro. Vamos deixar aí em outras páginas de Facebook que nós temos. Mas você que está assistindo nesse momento, ou então você que entrou nessa live, assista, para que você possa, às vezes, de repente, estar vivendo uma situação e pela palavra de Deus você possa entender que nem tudo está acabado e que há ainda esperança para a sua vida. Nós temos encontrados nessa nossa caminhada, nesses nossos convites a levar a palavra de Deus nas igrejas, nos pontos de culto, nas casas, em outros locais, pessoas que estão vivendo circunstâncias muito difíceis e o medo, o desespero tem tomado conta da vida dessas pessoas. Então eu quero falar um pouquinho do medo. Então o que acontece? Nós lemos a palavra aqui que o Senhor deixou essa parábola, né? E a parábola ela fala sobre o tesouro no céu, ela fala sobre a ansiedade, sobre a ansiosa solicitude do dia de amanhã, da nossa vida, né? E quando é que isso acontece? Quando está tudo bem na nossa vida? Não. Quando nós estamos com uma dificuldade, ou então vamos dizer agora com várias dificuldades e não conseguimos de maneira alguma entender, compreender aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então, o medo é uma emoção e nós podemos aqui delegar ele como 3 situações que eu vou deixar. A primeira é o seguinte: eu tenho medo que o meu salário não dá para abastecer as minhas necessidades, meu alimento, minha roupa, meu dinheiro. Eu tenho medo da situação de saúde. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho quem me atenda. Então, nesse momento, quando o medo ataca, começam as perguntas: será que eu vou contrair uma doença? Será que eu vou ter um ataque cardíaco? A minha pressão aumentou? Eu não tenho condições de comprar remédio? Enfim, são vários tipos de medos, mas esses são medos contínuos, diários, com pessoas que perderam muitas vezes ou as suas finanças, ou perderam até pais, filhos,
estão sozinhas, sozinhos, e o medo ele começa a atacar dessa maneira, nessas áreas. E também vamos deixar aqui o que fala muito. Eu separei só 3 para que essa live seja curta, que é dentro daquilo que as pessoas têm conversado comigo. Eu tenho medo de não ter felicidade. Será que só vai ter coisas negativas na minha vida? Será que não vou ter um dia de alegria? É só tribulação? É só angústia? É só tristeza? Mas eu quero dizer para você, não. Isso pode estar acontecendo agora, mas não vai continuar acontecendo se você tomar uma decisão espiritual na sua vida. Se você verdadeiramente compreender, alinhar aquilo que está na sua vida desalinhado. Por quê? Porque a fé que nós falamos aqui, ela não é uma emoção. A fé, ela é uma evidência, né? Então, a fé, ela é mais do que você ter uma crença. A fé, ela não é uma superstição, mas a fé também, ela não age em uma pessoa que está com falta de amadurecimento espiritual. Então, o que acontece? Como você tem andado dia a dia na sua vida? Muitas pessoas acham que ler a palavra de Deus, que ir à igreja, que buscar Deus é uma coisa insignificante. Aquilo lá é coisa de pessoa imatura, de pessoa que não tem cultura. E eu vou dizer para você, não é verdade. Se você experimentasse verdadeiramente o poder da fé, o poder do milagre, o poder do sobrenatural de Deus na sua vida, nunca mais você falaria isso. Porque isso aconteceu comigo. Eu achava que eu tinha fé, mas quando eu entrei em situações muito difíceis da minha vida, então ali naquele momento, eu percebi verdadeiramente o que era a fé em Deus, o que era o sobrenatural de Deus. Mas acontece que nós somos fracos, nós somos muitas vezes limitados e acaba que em situações da nossa vida nós ficamos nos apegando em uma das emoções que se chama medo. E o medo, ele faz um grande estrago. O medo, ele traz uma dúvida completa e total em todas as áreas da vida da pessoa. O medo, ele traz crise de ansiedade que pessoas pensam que o aceleramento, né, os batimentos cardíacos, é como se ela estivesse morrendo, passando mal, né? E continua muitas vezes essas pessoas, além de não buscar primeiramente o tratamento médico, o tratamento emocional, o tratamento necessário, até às vezes por falta de condições financeiras, mas ela também continua não tendo a experiência real do que é a confiança em Deus, do que é o poder de Deus. É engraçado que eu anoto as coisas, mas depois eu vou falando e o Espírito Santo ele vai trazendo o desenvolvimento daquilo que nós escrevemos. Quando nós não estamos maduros na fé, nós não conseguimos, muitas vezes, nem confiar naquilo que o Espírito Santo falou para nossas vidas. Nós esquecemos, quando estamos com medo, das promessas que Deus fez na nossa vida. Nós esquecemos que nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, que tudo pode. Um Deus que na nossa circunstância, aonde o homem nos abandona, aonde a família nos abandona, aonde o irmão, a irmã, aonde o emprego ou qualquer coisa desse tipo
nos abandona, nós esquecemos que o Senhor Deus nunca nos abandona. Nós precisamos começar a colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar de Deus em santidade, de oração, de consagração, de busca, para que essa fé sobrenatural venha sobre nós e nós possamos entender que com dedicação, com confiança plena, com amor, se nós tomarmos a decisão de buscar a Deus, então nós entenderemos que existem coisas em nossas vidas que elas dependem totalmente, exclusivamente da nossa dedicação, da nossa decisão, mas do poder de Deus e da fé. Quantas pessoas cristãs estão na igreja, participantes da comunhão, participantes dos trabalhos espirituais, mas estão abandonadas em sua casa, no sentido de que a sua mente ela continua a trabalhar não pelo lado onde contém o que está na palavra de Deus, mas pelo lado do medo, pelo lado das emoções, pelo lado da dúvida, pelo lado da incerteza. E como então que nós vamos acreditar, crer naquilo que nós estamos lendo? Eu quero dizer para você, você diz, a minha vida está difícil, eu devo para as pessoas, mas eu sempre fui uma pessoa honesta. Esses dias eu recebi uma cartinha aqui, você que quer escrever, né, que tem dificuldade de falar com a gente ao telefone, pode continuar enviando suas cartinhas para o e-mail anaredana48@gmail.com, Ana com 2 N, que nós estamos lendo e estamos respondendo. Então, muitas pessoas que escrevem para nós, elas falam, a primeira palavra é essa: eu estou com medo. Eu sou uma pessoa honesta, eu sou uma pessoa direita, mas eu não consigo pagar minhas contas, porque eu não ganho o suficiente. Eu não consigo pagar minhas contas, porque o aumento foi muito grande. Eu não consigo pagar uma faculdade para um filho. Estou envergonhado, estou envergonhada. Sim, nós recebemos. Mas eu quero dizer para você, não é tão somente a sua vida que está dessa maneira. Mas eu venho trazer para você aqui nessa tarde, não é uma fórmula de resolver o problema, mas sim de uma estratégia. E essa estratégia que eu venho trazer para você é espiritual. Ah, se não for o Senhor na minha vida, irmãos. Ah, se não for o Senhor nas horas das dificuldades. Ah, se não for ao Senhor na hora que todo mundo me abandonou. Mas é bem nessa hora que eu consigo encontrar o sobrenatural de Deus. Porque quando eu vou buscar o Senhor em oração, quando eu vou buscar o Senhor lendo a sua palavra, quando eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, aí eu tenho um encontro com Ele. Aí eu tenho um encontro com a verdadeira fé. Então eu deixei aqui também sobre a questão da fé. Como que a fé ela pode ser desenvolvida em nossas vidas? Como que nós podemos amadurecer no Senhor essa fé sobrenatural? Então eu coloquei aqui primeiro, intimidade com Deus. Intimidade com Deus é mais do que uma oração simples.
Intimidade com Deus é quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta, choramos, conversamos, falamos, pegamos aqui essa palavra e verdadeiramente começamos a entender que sem a palavra do Senhor, que sem o Senhor, nós não vamos poder fazer nada. Mas eu não tenho condição de ficar fazendo essa oração de 1 hora. A intimidade com Deus, ela é um dia de cada vez. A intimidade com Deus, ela é um processo espiritual que traz uma plenitude do reino de Deus para as nossas vidas. Mas isso depende de você. Isso depende de mim. Tem pessoas que iniciam e elas têm aquela personalidade, aquela característica de ser rápida. Não, então eu em 2 semanas vou ler a palavra de Deus inteira. Não, não é dessa maneira. Aqui quando fala em intimidade, em mais que uma oração simples, é uma coisa diária. Né? É uma coisa que não se acaba, é permanente. E a segunda situação, que é mais que mero conhecimento, porque ler a palavra de Deus é fácil, fazer teologia, fazer missiologia, mas dedicação na oração e na leitura da palavra de Deus, buscando não as coisas superficiais, mas as espirituais, para que nós possamos então ativar no reino de Deus a nossa vida espiritual e ativando no reino a nossa fé, nós vamos ter consistência na palavra, entendimento e amadurecimento. Também escrevemos aqui sobre a dedicação, que nós falamos já com esta palavra, mas eu coloquei sobre parêntese, confiança incondicional e absoluta. E a minha pergunta é: onde está a sua confiança? Em quem você tem confiado? Quem tem feito as promessas para a sua vida? Missionária Ana Redana, eu fui em tal lugar, o homem me prometeu, disse que o emprego era tal dia, cheguei lá, disse que já tinha uma pessoa na minha vaga. Em quem você tem colocado a sua confiança? Em quem você tem prestado mais atenção? O Espírito de Deus não erra. Pessoas perguntaram para mim aqui um dia quem é o Espírito Santo. Nós vamos trazer aqui 1 hora, uma live sobre quem é o Espírito Santo. Então, como é? Qual é a tua base? A tua base, ela está alinhada no espiritual? Nessa palavra? Na oração? Ou ela está baseada na promessa de alguém? Mas Deus usa os homens para nos abençoar, verdadeiramente. Deus usa o ser humano para nos abençoar e nos usa para abençoar pessoas. Porque, na verdade, nós não estamos vinculados a tais, mas esse processo, ele é ativo. Sabe por quê? Porque quando eu estou, vamos falar materialmente, trabalhando, então se eu pago alguém para lavar minha roupa, essa pessoa está sendo abençoada. Se eu pago alguém para limpar minha casa, essa pessoa está sendo abençoada. Se eu vou ao mercado e faço uma compra, o dono do mercado está sendo abençoado. Se eu vou à farmácia e pago o remédio, essa pessoa está sendo abençoada. Você viu como que é? Então são muitas pessoas abençoadas através da nossa própria vida.
E tem pessoas que não compreendem isso. Tem pessoas que não entendem isso. Mas voltando aqui sobre o desenvolvimento e sobre o amadurecimento da fé. Aonde está a sua dedicação? Qual que é a tua base? Quando nós falamos forma de confiança incondicional e absoluta, o que nós queremos dizer? A forma incondicional. Que você não tem necessidade de ter uma condição para você estar vivendo a sua fé, para você estar vivendo a sua espiritualidade. A absoluta significa que você tem certeza de que a sua base ela é firme, que a sua base ela é forte. Quando nós temos uma base espiritual forte, quando nós temos uma base emocional forte, então esse alinhamento traz uma grande produção para nossas vidas. Produz a fé, a perseverança, a esperança, a alegria. E aqui eu já quero adiantar que vem na minha mente: pais alegres, filhos alegres, família alegre. Nós somos contagiantes. Então, tudo que vem ao nosso redor nos contagia, mas nós também somos pessoas que podemos contagiar outras na alegria do Senhor, na fé, na perseverança, encontrando nosso irmão, nossa irmã em Cristo e dizendo: tenha calma, eu vou orar por você. Eu vou ler a palavra com você. O que você está precisando? Eu não vou entrar em outros detalhes aqui, né, irmãos? Porque quando a gente começa a falar, o Espírito Santo vai falando, né? Quantas vezes pessoas têm condições de abençoar financeiramente, mas são pessoas egoístas? Quantas vezes tem pessoas que ela tá com a situação na mão para ajudar o próximo, mas ela é egoísta, ela não ajuda. Mas esse não é o assunto hoje. O assunto é: você está vivendo pela fé ou pelo medo? Então nós também trouxemos aqui sobre nutrição. E daí eu coloquei aqui: bebendo leite. Você precisa do leite para ser nutrido? Você precisa do alimento? Espiritualmente falando, em esfera espiritual, a nossa base, a base do cristão, é a palavra de Deus. E na palavra do Senhor tem um versículo que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Então, uma pessoa desnutrida, uma criança desnutrida, ela tanto se torna imatura na fé, como imatura no conhecimento da palavra de Deus. Porque ao invés de se tornar a sua base espiritual naquilo que nós temos falado, que é a leitura, que é a oração, que é a intimidade, que é a busca, essa pessoa ela tem delegado situações a outro nível, a outro tipo de coisa. E quando de repente desencadeia aí uma confusão de mente, desencadeia uma desnutrição, a pessoa fica desnutrida espiritualmente. E a desnutrição espiritual, ela acaba sendo também desnutrida emocionalmente. Porque uma pessoa que ela não vive na espiritualidade, que ela não tem uma base espiritual, as suas emoções elas ficam completamente debilitadas, elas perdem a sua característica, elas perdem a sua personalidade, elas perdem a verdadeira missão, a convocação ou vocação
que ela tem na sua vida. Quando falamos assim, não falamos só na parte espiritual. Todos nós nessa terra temos uma convocação. Você sabia disso? Você tem uma convocação. Você tem um chamado. Alguns são chamados para serem prósperos, abençoados nessa área para abençoar outras pessoas. Outros são chamados para aprender do Espírito Santo a palavra do Senhor, para levar uma base espiritual para as pessoas. E enfim, assim por diante. Mas as pessoas são egoístas. As pessoas não compreendem o que é isso. E muitas vezes, quando compreende, faz pouco caso. Falam mal, dizem coisas que não devem. Então, o que acontece? Quando a pessoa fica desnutrida, ela perde a sua confiança em Deus, primeiramente. Aí ela acaba perdendo a confiança na família, perde a confiança nos colegas ou nas pessoas que prometeram alguma coisa e falaram e não cumpriram. Elas perdem a confiança até nela mesma. E isso automaticamente começa então essa pessoa a andar na direção oposta de tudo aquilo que foi prometido por Deus na vida dela. Qual a direção oposta? Vamos falar medo, angústia, tristeza, tentativa de suicídio, depressão, desespero. E essa pessoa começa a não ficar agressiva muitas vezes, começa a não querer mais falar com ninguém, começa a se isolar. E ali então há uma brecha espiritual, há uma brecha emocional. E nessa brecha espiritual, a palavra do Senhor diz que o que acontece? Que o adversário das nossas almas, ele começa a entrar atacando a mente da pessoa, atacando a alma da pessoa, atacando o seu coração, né? Atacando até as suas intenções. Poxa, aquela pessoa era tão boa, aquela pessoa, ela desejava o bem e de repente ela está amarga, ela está azeda, mas você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, o que aconteceu. E de repente você estava até perto da pessoa, mas não ofereceu ajuda. Fica aí a dica. Então, quando nós começamos a andar na direção oposta, nós nos tornamos pessoas imaturas na fé, na palavra de Deus, imatura com relação ao ponto de vista em relação às pessoas, e tudo torna-se insignificante. Começa a não ter sentido a vida para esta pessoa. E essa pessoa começa a pegar as emoções do medo. O medo, ele é a primeira palavra que vem, mas no meio desse medo é um monte de coisa que vem junto. Então a gente perguntou, como é que você está vivendo sua vida? Com medo ou com fé? Será que o medo começou a levar você a ver coisas que não existem? Será que o problema, aonde não existe problema, o medo está dizendo para você não, está acontecendo alguma coisa ali? Muitas vezes o medo diz que há doença onde não há doença, que há crise onde não existe crise. Mas a palavra de Deus que eu trago aqui nessa tarde, ela diz aqui, no versículo 26 de Mateus capítulo 6. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós
muito mais valor do que elas? Mas acontece que eu quero para hoje. É hoje que eu tenho que resolver a situação. Mas o que você estava fazendo ontem? O que você estava fazendo semana passada? O que você fez o mês passado? O que você fez o ano passado? Sabe, queridos, quando tudo está bem, muitas vezes nós temos o costume, ou outra palavra, não sei, de abandonar aquele que mais nos auxilia a todo momento. Muitas vezes, quando a vida está regalada, muito boa, né? Comida na mesa, dinheiro na conta, os filhos não estão dando trabalho, tem um bom status, um bom trabalho, financeiramente estou bem, emocionalmente maravilha, meu casamento está tudo bem. Eu esqueço da palavra de Deus, eu esqueço das promessas, porque elas não precisam, né, estar ali. Mas nós esquecemos que o que nós estamos vivendo é uma promessa que Deus fez no passado. Ah, meu casamento está bem, pastora. Está tudo bem. É uma promessa de Deus se cumprindo na tua vida, porque um dia esteve mal. Ah, eu consegui um emprego bom, eu estou trabalhando na minha área, estou ganhando bem, Deus é fiel. É uma promessa que está sendo cumprida na sua vida. Então, nesse momento, é o momento da gratidão. Mas só da gratidão? Não. Porque a busca é uma continuidade. Porque a vida é feita de momentos bons e difíceis. De tempestades, de calmaria, de alegria, de tristeza, de ganho e perda. Mas qual é a sua base espiritual? Em quem você tem confiado? Em quem você tem colocado o seu coração? Seu coração está onde? Né? Onde que está a sua base espiritual? Aonde que está os seus anos de vida? Então, eu não sei como é que você está vivendo o dia de hoje, mas eu estou aqui para te dizer que todos os dias essa palavra ela vem para transformar a sua vida. Todos os dias o Senhor está aqui para dizer para você: eu sou aquele que te fiz uma promessa. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou aquele que vim e dei a minha vida para o perdão dos seus pecados. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a história. Ele quer fazer com que realmente a sua base não seja o dinheiro que você ganhou. A sua base não seja o bom casamento que você tem no momento. Mas a sua base seja a palavra do Senhor. A sua base seja a sua fé em Cristo. A sua base seja a sua oração permanente. Porque o dia que vier a tempestade, o dia que vier os vendavais, você esteja solidificado. Pessoas que são solidificadas na fé e na palavra, elas podem chorar,
Elas choram. Elas passam dificuldades. Mas uma coisa ela tem certeza. A minha base é o Senhor. A minha base está aqui na palavra de Deus. Eu não sei o que você está passando, como eu disse agora há pouco. Eu não sei qual problema que você está vivendo. Eu não sei quem foi que te menosprezou. Quem foi que olhou para você e disse: aquela ali não vai dar em nada. Aquele ali, ele não vai ser nada. Se o Senhor te fez uma promessa, Ele está aqui pronto para cumprir. E eu quero encerrar dizendo para você: eu te desejo fé. Eu te desejo um alicerce espiritual forte. Eu te desejo alegria, perseverança, persistência. Eu te desejo uma ativação no reino de Deus. Como diz a palavra do Senhor, buscai o primeiro reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. E eu encerro essa live dizendo o que está em Mateus 6,34 que nós lemos no início. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Querido, querida, sou pastora missionária Ana Redana, do projeto Vaso nas Mãos do Oleiro. Estamos aí trabalhando na obra do Senhor, visitando lares, visitando hospitais, visitando as igrejas. Você que quer fazer as suas doações, suas ofertas, faça pelo Pix 300-232-70268, é o meu CPF. Ajude-nos, venha contribuir conosco para que nós possamos cumprir a próxima parte desse projeto tão maravilhoso. E quero dizer para você também, não desista. Alguém precisa de você. Não desista. Alguém conta com você. E se você está passando por alguma situação que você diz para mim: eu já tentei de tudo. Eu já conversei com a família, eu já conversei com os amigos, eu já conversei com parentes, eu já me humilhei ao máximo possível. Vai para sua casa, fecha a porta do seu quarto, dobra teu joelho e fala com o Senhor Jesus. Porque Deus, Ele está vendo tudo. E eu quero deixar aquela palavra que fala: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Não tenha pressa em ter tanta coisa nessa vida, mas tenha pressa em ter a tua salvação, em ter a tua base. Em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, bom domingo para vocês. Que Deus possa abençoar. Nós iremos continuar aqui, lendo as cartinhas pelo e-mail anaredana48@gmail.com, Ana com 2 N. Nosso WhatsApp 69984075491. Vai lá no nosso canal do YouTube, Ana Redana Psicanalista, ou então Vaso nas Mãos do Oleiro. Dá um like lá, nos ajuda, compartilhe essa live e abençoe a vida de outras pessoas. Um grande abraço para você, bom domingo,
Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida e a sua família. Até mais.